Hoje estamos muito felizes em receber no programa Ari Kolka, que é ativista, pai, amigo e reservista. Ari, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por me receberem. Estamos aqui por razões ruins. Você tem um amigo, esta semana, uma reservista que prestou serviço de reserva incrível nesta última guerra. Mas, infelizmente, esta semana, ele sucumbiu ao transtorno de estresse pós-traumático e tirou a própria vida. Conte-nos um pouco sobre Josh Boone. Então, para começar com Josh Boone. Primeiro, acho que enquadrar isso como circunstâncias não muito boas não é a maneira certa de ver a situação. Acredito que tudo acontece por um motivo e para melhor, como alguém de fé e embuna em qualquer evento. Esse é o jeito que a Hashem quis levar Josh, e assim tem que ser para o bem de todos nós. A única maneira que eu posso descrever Josh é através de uma frase simples, uma pequena frase em Tehillim que o rei David escreveu há muitos anos, escreveu para ele. Ele não dormirá nem cochilará. Os guardiões de Israel, Josh Boone, em toda a sua essência, era um protetor do povo de Israel, com o uniforme de Tzahal, como sentinela na Cidade Velha, no bairro muçulmano, ou trabalhando no exterior sob outros auspícios, apoiando aliados globais. Sua essência era proteger o povo judeu e ser um instrumento de Hashem para isso. Josh era um imigrante e soldado solitário, eu entendo. Sim, Quando ele chegou aqui, como você o conheceu? Josh Boone veio de Boise, Idaho, onde quase não há judeus. Cresceu sofrendo, sendo provocado como o judeu do pátio. Desde cedo entendeu que só ele mesmo iria defendê-lo e protegê-lo se ninguém ficasse. Certo? Ele é de família de guerreiros, o avô lutou no Vietnã. Uau! O pai dele é policial estadual e o irmão está na Marinha Americana. Acho que estou esquecendo outro familiar com alguma função. Mas o conceito de serviço e sacrifício foi incutido nele desde jovem. Ele chegou a Israel em 2015, serviu no exército em Golani, Hamishim Bekad, como soldado e atirador de elite condecorado. Era seu coração e sangue, seguiu servindo na reserva até o fim. Conte pra gente o que aconteceu com ele, já que você participou bastante do serviço de reserva e das consequências de tanto combate. Conte o que aconteceu e quando percebeu que Josh foi profundamente afetado por isso. Josh serviu quase toda a guerra, oficialmente por 748 dias. Isso é ridículo. Faça as contas. Isso é quase os 2 anos inteiros. Quase. Acho que ele ficou faltando um mês. Nunca 25 dias eu nunca ouvi falar de alguém fazer tanto serviço de reserva, para ser sincera. Conheço alguns exemplos de pessoas, todos imigrantes. Eles têm um pouco desse sentimento de obrigação. Eles acreditam que, se não estiverem protegendo o povo judeu, então não têm direito de estar aqui. Não posso só observar, como falei sobre Josh, isso era a essência dele. A ideia de que os irmãos dele poderiam estar lutando no norte ou no sul, enquanto ele estaria descansando, simplesmente não funcionava para ele. Certo? Ele deveria estar lá, pois não há ninguém melhor e nunca servi com ele. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Todo soldado que serve com ele sabe disso. Quando ele cuidava deles de cima, sentiam-se seguros e protegidos. Ele ia de uma brigada para outra, servindo em todas as brigadas da linha de frente, onde quer que sua brigada fosse substituída. Ele simplesmente se juntava à próxima equipe que o substituía para continuar e fazer mais, ele disse. Enquanto houver inimigos, devo proteger Israel. Dizer que houve um momento específico em que tudo ficou demais, acho que não há nenhum momento que eu possa apontar, com certeza. No fim, ao interná-lo em uma clínica, ficou claro que o peso dos demônios que ele carregava era demais naquele momento. Então, como você soube que precisava ajudá-lo a ir para uma clínica? Ele expressava que estava com problemas em relação à saúde mental dele? Ele definitivamente não estava danificado, ele não estava quebrado, ele não estava danificado. Ele enfrentava um desafio difícil de superar. Certo? Na verdade, só descobri sobre isso depois. Foram os comandantes dele no campo e a namorada dele sobre quem ele estava falando, futuro casamento. Com ela, ele veio para casa para uma breve folga no fim de semana. E ele expressou, já basta, ele já teve o suficiente, já é demais. E eles foram bons, eles o entenderam. O sistema oficial demoraria semanas para achar vaga e reconhecimento, mas eles resolveram.
Colocamos ele numa clínica particular. Porque ele estava passando por isso. Por quê? Por que você vai para uma clínica? Ele deve ter expressado. Quando Josh diz é demais. Eu preciso de ajuda, Sim, ele não é o tipo de cara que pede ajuda. né? Ele é alguém a quem todos pediríamos ajuda. Né? Ele é a pessoa para quem todo mundo recorre e diz: Ok, Josh, preciso de ajuda, o que eu faço? Então você ajudou ele a ir para uma clínica? Os comandantes dele eram excelentes e perceberam que já era demais para ele. Certo? Colocaram responsabilidade demais nele, mesmo dizendo que aguentava. Uma pessoa só suporta até certo ponto e seus joelhos têm limites. Conseguimos para ele a ajuda imediata, sem esperar a burocracia encontrar uma vaga, certo? Graças a doadores privados anônimos que organizei, conseguimos financiar tudo desde o início, sem problemas financeiros. Por ser clínica privada, não segue canais oficiais do Ministério da Defesa e há questão financeira envolvida. Há algumas pessoas realmente excepcionais no exterior que ajudaram a pagar por isso, pelo grande exército, Israel ajudando também. E o que aconteceu? Ele conseguiu a ajuda que precisava, então ele regrediu? O que houve? Não posso perguntar a ele, mas se quiser saber, ele estava muito bem. Ele saiu de uma unidade semelhante a uma sala de emergência para a saúde mental, onde recebeu atendimento imediato por 4 semanas. Ele entrou sem conseguir se comunicar claramente e saiu uma pessoa diferente, Tudo bem? com uma voz incrível, esperançoso para o futuro, mas reconhecendo que ainda precisa de ajuda. Ele ainda não chegou lá. Certo. Reconheço que foi uma ótima experiência e preciso de mais ajuda, mas ainda não alcancei meu objetivo. Nós o transferimos para uma outra clínica em Beersheba para que ele ficasse perto da namorada. Eles moravam em Beersheba e assim ele teria o apoio necessário. Ela poderia visitá-lo, se você sabe, se tudo estivesse indo bem, ele poderia visitá-la por 1 ou 2 dias. No meio do tratamento e dar uma pausa no tratamento, Certo? ele estava indo bem e passou o fim de semana em casa. Jantou na sexta-feira na casa dos pais da namorada. Ele fez uma piada sobre eles terem netos dele no futuro e estava falando sobre casamento. Tudo parecia maravilhoso. E no domingo de manhã ele acordou bem cedo, por volta da 1 hora. Ele deveria voltar para a instituição? Ele deveria voltar no domingo de manhã. Certo? Ele acordou no domingo de manhã, a 1 hora, dizendo que está com uma energia ruim e que ele precisa extravasar essa energia. Ele saiu para caminhar e nunca mais voltou para casa. Ai, meu Deus. Você é reservista. Quão grave é a crise de saúde mental hoje em dia? Porque, infelizmente, ele não é o primeiro reservista que tirou a própria vida. Quão grave você vê esse problema? E, na sua opinião, qual é o problema? Como você pode descrevê-lo? Essa é uma pergunta realmente grande. Isso é verdade. Eu vou começar. Você vai ter que me lembrar no meio onde voltar ao assunto. Acho que, para começar, existe um processo muito amplo. Quando se trata de saúde mental, existem 2 lados da saúde mental. Existe o transtorno de estresse pós-traumático, que todos nós conhecemos, transtorno de estresse pós-traumático, que é sobre o que todos falamos. Artigos daqui até o fim dos tempos, entrevistas. Todo mundo está sofrendo com isso, todo mundo tem transtorno de estresse pós-traumático. Você acha que isso é uma consequência normal da guerra? Exceto, exatamente. Mas aí tem aquilo. Quando você olha os números. Embora se fale sobre isso, e seja um grande eco, uma grande câmara de eco, mas você está falando sobre... cerca de 10% dos soldados de combate sofrem de transtorno de estresse pós-traumático atualmente. O transtorno de estresse pós-traumático vai desde gritar com pessoas próximas até casos como o de Josh. É um espectro amplo. Sim. Poucos comentam sobre o crescimento pós-traumático. Nunca ouvi exatamente isso. Crescimento pós-traumático é autorrelatado. Cerca de 60% dos reservistas de combate relatam crescimento pós-traumático. É aí que a intensidade e a situação completamente fora do normal em que estivemos nos ajudaram a focar mais no que é importante para nós. Assim, focamos mais nos relacionamentos, o que nos ajudou a construir. Enquanto alguns relatam divórcios, milhares de crianças estão nascendo e pessoas que não planejavam ter filhos já têm 2. Há um grande crescimento acontecendo agora, ignorando o crescimento pós-traumático por um momento, pois isso não é um problema. Esse é um ótimo resultado dessa situação. É priorizar e reavaliar sua vida. Não há o que fazer, vamos deixar acontecer. Transtorno de estresse pós-traumático.
Agora existe uma questão que me faz olhar de novo para o Ministério da Defesa. Comecei meu serviço regular em 2004 e terminei depois da Segunda Guerra do Líbano. Desde então, sirvo de forma significativa na reserva, normalmente de 30 a 40 dias por ano, não centenas. Para começar, é uma honra servir em uma unidade de forças especiais na reserva. Que é o que as pessoas normalmente costumavam fazer por cerca de um mês ou algo assim. Você, nos anos 70 e 80, nos anos 90 caiu, depois subiu e caiu novamente. Nos últimos 15 anos, o padrão é cerca de 40 dias a cada 3 anos. Certo? O sistema, vamos chamar assim, o Ministério da Defesa e o Exército avançaram muito em reconhecer, prestar primeiros socorros e oferecer cuidado a longo prazo. Já perdi a conta de quantas organizações privadas foram criadas e há vários sistemas de apoio disponíveis. Dito isso, sempre há situações que passam despercebidas e, infelizmente, isso faz parte da guerra. Na guerra, esquecemos que soldados são ferramentas, assim como armas, mísseis, balas e barcos. Nossos jipes hoje, 2 anos depois, não estão na condição em que estavam há 2 anos, quando eram praticamente novos. Minha arma não está em tão boa condição apesar dos cuidados, pois sofre o desgaste normal do uso. O corpo e a mente humanos, como ferramentas de reserva ou do exército, também se desgastam. Existem sistemas em funcionamento, eles estão lá. Eu acho que poderia ser melhor? Tudo sempre pode ser melhor. Ainda é um ministério do governo. No fim das contas, ministérios do governo não são conhecidos por sua eficiência. Acho que essa guerra trouxe essas questões à tona, talvez pela longa duração, já que nunca tivemos um conflito tão extenso. Nossa guerra mais longa foi a da independência, que durou 1 ano e meio. Esta guerra é especialmente longa. Foram 3 anos e meio. Sim, mas não era como na linha de frente, não era combate na linha de frente. Poucas pessoas combatiam constantemente na linha de frente. Então, quero dizer, você acha que o Ministério da Defesa conseguiu se organizar um pouco mais para se adaptar a essa situação em particular, que tem sido extraordinária? Acho que há 2 partes, há a parte do cuidado, como o atendimento de saúde prestado, e então tem o lado do reconhecimento e o que fazer depois, do ponto de vista da saúde. Esqueça os últimos 20 anos, só nos 2 anos de empréstimo percebi a diferença feita pelo Ministério da Defesa e o Exército. Avançou anos-luz, está mais eficiente de novo, mas sempre pode melhorar. As ferramentas estão disponíveis, mas é preciso querer usá-las. Acho que o maior problema que estamos enfrentando, que também é o problema atual neste caso, é o reconhecimento. O que fazer com alguém que chegou ao limite e cuja morte está ligada ao serviço militar, mas que, por não estar oficialmente no exército, não é reconhecido como soldado? Como você define o limite e estabelece o processo para dar reconhecimento quando necessário? O caso do Josh é um exemplo claro. Você não vai encontrar uma única pessoa que discorde que ele merece o reconhecimento e que a morte dele está diretamente relacionada ao serviço militar dele. Antes de começarmos isso, eu acabei de vir da Knesset. Na Knesset, Michelle Bitton começou uma carta dizendo: reconhecendo que está na oposição, ela reconhece o serviço de Josh e exige que ele seja enterrado no cemitério militar nacional em Arzel, junto aos demais irmãos caídos. Essa carta não foi assinada apenas por membros da oposição, é a oposição, é a coalizão, são os partidos ultra-ortodoxos, são os partidos Kuloni, são todas as pessoas que não conseguem concordar em nada politicamente. Todos assinaram uma carta ao ministro da Defesa destacando que isso é claro, numa situação evidente. Sem ambiguidade aqui, exatamente. Isso foi uma lesão direta, uma lesão de saúde mental. Ele deveria ser reconhecido como soldado ativo e enterrado no cemitério militar, mas está sendo ignorado. No momento, as regras têm uma área cinzenta onde ele caiu, mas isso pode ser resolvido e estamos trabalhando nisso. Atualmente, 3 amigos dele continuam no Knesset, pressionando nos corredores. Neste momento, eles estão lá. Outros grupos atuam nos bastidores junto ao Ministério da Defesa. E espero que ao publicar isso possamos acrescentar que ele foi enterrado em Har Herzl, onde pertence. Yari. Isso também criaria um precedente importante, não é? Quando esse tipo de situação passa despercebida, Esse é o problema. Como reconhecer a situação atual sem abrir precedente para que outros em condições semelhantes também sejam reconhecidos?
Esquecemos que o reconhecimento militar é uma honra reservada para poucas pessoas e com razão. É reservado para soldados que caem em serviço ativo. Em serviço ativo, se todos recebem algo, isso deixa de ser uma honra. Se todos são chamados de doutor, o título perde o valor. Então, só para explicar por que ele não é considerado, não é por questão de saúde mental. Porque outras pessoas já foram reconhecidas para serem enterradas em um cemitério militar, por terem cometido suicídio devido ao transtorno de estresse pós-traumático. Assim, ele não recebia cuidados do Ministério da Defesa quando isso ocorreu. Quero esclarecer, pois circulam muitas fake news. Isso não tem nada a ver com ele ser imigrante. Isso não tem nada a ver com ele ser um soldado solitário. Isso não tem nada a ver com ouvir rumores sobre questionarem se ele é judeu. Isso não tem relação com saúde mental. Isso é 100% uma questão burocrática. É um problema burocrático que está sendo tratado pelo Ministério da Defesa. Que ele tecnicamente não estava em serviço de reserva quando morreu. Não estava em serviço de reserva, mas tratava uma lesão desse serviço, Exatamente, por isso é uma questão técnica do reconhecimento de se ele está... em serviço ou não. Exatamente. E você está se sentindo otimista de que vai conseguir resolver esse problema? Porque ainda não o enterraram. Bem, o funeral... No momento, os pais dele ainda estão viajando de Idaho para Israel. Não é como morar em Nova York e pegar um avião. Não. São vários voos, são mais de 20 horas de viagem. Eles só chegam em Israel na quarta à noite. O funeral será no mínimo na quinta-feira e ainda é provisório. Acompanhe meu Facebook para detalhes assim que forem publicados. Uma transmissão ao vivo do funeral foi preparada para quem quiser participar e compartilhar, seja aqui ou no exterior. Ao enterrar um herói do povo judeu, Yarik, confiante de que será enterrado na quinta-feira em Har Herzl, no cemitério militar. depende quando eu respondo essa pergunta. Em qualquer hora do dia, eu passo de muito otimista para muito pessimista. Fiz um acordo com Hashem na segunda. Quando vi que precisava lutar, larguei meu telefone por 1 minuto. Não falo com ele. Eu disse, Deus, vamos fazer um acordo. Vou fazer tudo para garantir que o necessário e o correto sejam feitos. O que acontecer está em suas mãos, como deve ser. Bem, isso é realmente uma quantidade incrível de fé e não deve ter sido fácil para você essa semana, porque você perdeu um amigo próximo, perdeu alguém que você adotou como soldado solitário, perdeu alguém que você olhava, sabe, com admiração por ser uma força incrível para o povo judeu. Além disso, você enfrenta uma batalha administrativa pelo reconhecimento dele, tornando sua semana difícil. A luta administrativa é o que me mantém de pé, pois enquanto tenho algo a resolver, não penso na perda. Para honrá-lo, Vou dar uma pausa e falar sobre Josué como pessoa, lembrando o homem incrível que ele foi e é. É uma boa pausa, mas haverá momentos para lembrar, homenagear e se inspirar nele. Mas agora ele viveu como um guerreiro e eu preciso continuar sendo um guerreiro por ele, para que possamos enterrá-lo como um guerreiro, para que possamos lembrá-lo pelo guerreiro que ele foi. Amém, nossos sinceros sentimentos. Como você disse, não é apenas uma perda para a família e amigos dele, mas para todo o nosso povo. Lamentamos muito por Josh Boone e agradecemos por compartilhar quem ele foi e sua história. Quero dizer,